Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. El Observatorio Latinoamericano de las Infancias, OLI, nace como un tejido de redes afectivas que descomponen la investigación con niñeces y juventudes y ocupan el campo educativo de nuestra región. Investigar con ellos no solo es incluirles, sino cuestionar juntos la enunciación adultocéntrica. En su propósito, OLI nace para generar conocimiento, promover prácticas investigativas no extractivas con niñas y jóvenes y contribuir al desarrollo de políticas públicas que respeten y amplíen sus derechos. Durante los primeros 6 meses ha sido un ritual de intimidad y encuentro, donde las manos de más de 30 organizaciones y redes educativas en 10 países han tejido un mapa vivo de ensamblajes compartidos. En esta danza de deseos y voluntades, las infancias y juventudes son el corazón que dicta el ritmo de una investigación que late en común unidad. Desde la isla de Puerto Rico hasta las costas del mar argentino, los valles de Chile, pasando por las profundidades brasileras hasta las tierras fértiles y místicas mexicanas, OLI supone disposición y encuentro en resonancia con nuestros territorios. En este primer encuentro recibimos a Patricia María Ulloa Simoes, doctora en Psicología Cognitiva por la Universidad Federal de Pernambuco, investigadora de la Fundación Joaquín Nabuco en Recife, Brasil, y docente del programa de posgraduación en Educación, Culturas e Identidades de la Universidad de Pernambuco. Coordina el Grupo de Investigación Infancias y Educación en la Contemporaneidad, Reflexiones Interdisciplinarias, GEPI EDUC. Hoy compartirá la presentación Debates epistemológicos, teóricos y metodológicos de la investigación con niñas. Mi nombre es Luisa Ramírez, soy la coordinadora del Observatorio Latinoamericano y les doy la bienvenida. Bienvenida, Patricia, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luisa, por tu presentación. Vou começar a falar um pouquinho de portunhol para misturar também nossas línguas. Muito obrigado, Patrícia, por comenzar este círculo, este dispositivo pedagógico y de pesquisa que estamos proyectando desde el Observatorio Latinoamericano de las Infancias, un poco socializando el trabajo que venimos desarrollando de articulación de redes de pesquisa con las infancias y bueno, súper felices y motivados de contar con tu presencia. Y voy a ficar aquí te escuchando y también haciendo alguna traducción si es necesario, cualquier cosa que vos precise, estoy aquí acompañando a vos y acompañando también a quienes nos están escuchando para poder aprender y podernos conectar en este círculo con tu trabajo, que es un trabajo individual, pero también un trabajo colectivo, con mucha fuerza y que estamos súper felices de conocer, de acolher y de abrazar. Beijos grandes y muy obrigado. Eu que agradeço, eu inicio agradecendo muito ao Francisco, né, conheci muito recentemente, mas fui muito acolhida, né, e estou muito feliz de estar aqui, é uma alegria muito grande poder compartilhar os resultados dos meus trabalhos, as reflexões que eu venho fazendo. Então, que bom que eu estou aqui. Agradeço a Luísa a apresentação e a acolhida também, né? Então, eu preparei um texto para conversar hoje com vocês, e de certa forma estou me apresentando para a rede, e um texto mais teórico. Em outra oportunidade, eu espero poder trazer trabalhos, resultados de pesquisa de campo. Hoje eu trouxe algumas reflexões, né, e aí eu dei esse título, né, Debates epistemológicos, teóricos e metodológicos na pesquisa com crianças, né. Então, eu peço que você passe, Luísa, para mostrar um pouco a estrutura do que eu vou falar, né. Eu vou fazer uma introdução, colocar alguns pontos que são importantes para a gente começar a refletir. E aí eu dividi a minha fala em mais 4 partes. Na primeira parte eu vou falar sobre epistemologia,
né, dos estudos das infâncias, né, e falar um pouco desse encontro com a criança, encontro com a diferença, vou falar um pouco nesse sentido. Em seguida, eu vou falar eu vou dar um foco mais nas questões teóricas e conceituais, e em seguida vou falar sobre metodologias dos estudos das infâncias, e por fim, vou fazer algumas considerações e focalizando questões da ética e a alteridade nos estudos das infâncias. Essa é a minha ideia. Eu peço desculpa, eu não falo espanhol, vou tentar falar devagar e vou contar com a ajuda de Francisco aí, em qualquer necessidade maior. Então, por favor, Luísa. Então, ao propor essa discussão, recorro à conceituação do devir criança, proposta por Deleuze e Guattari, que apresentam um modo de temporalidade da infância em que é possível a criação e a resistência a posições modeladoras de controle e uniformidade na forma de ser criança. Essa temporalidade está fora de uma concepção de progressão sequencial ou de continuidade cronológica da infância, que chega a nós através da ciência moderna. Sendo assim, a infância é entendida como uma condição da experiência humana, né, como em Agamben. Também consideramos a reflexão proposta por Walter Cohen. Walter Cohen é um pesquisador argentino que mora muitos anos aqui no Brasil, é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ele vem discutindo a possibilidade de um espaço e tempo para a irrupção de uma infância que foge de uma normatização adulta, e enquanto devir é minoritária, é a diferença, é o estrangeiro, é o outro. Nesse sentido, compreendemos a pesquisa das infâncias como uma forma de encontro das diferenças e aproximações do pesquisador com o outro, criança. Essa análise requer... Essa análise requer a redefinição da filosofia no que se refere à epistemologia e às questões éticas dos estudos das infâncias, a redefinição da perspectiva teórica e conceitual de infância e de criança. Essa perspectiva oferece possibilidades de aproximação da criança como o outro e de compreensão de suas formas de interações e suas culturas. A diferença que atravessa a relação entre adulto e criança na pesquisa cria a possibilidade do novo. Por sua vez, conceber a alteridade nessa relação é assumir que, ao mesmo tempo em que o sujeito adulto pesquisador conduz a sua pesquisa, ele é conduzida por ela. Portanto, nem sempre com o controle dessa condução. Esse desenrolar da pesquisa remete ao convívio com o diferente e o contraditório, que é a criança, e faz surgir a possibilidade metodológica que aproxima e permite uma abordagem ética nesse convívio. Por favor, Luísa. Então, agora eu vou passar para o próximo ponto, onde eu vou focar mais uma discussão epistemológica, né? Então, o campo interdisciplinar dos novos estudos sociais das infâncias parte de uma ruptura epistemológica com as abordagens clássicas das ciências sociais, que adotam visões biologizantes, essencialistas e universais da criança. Nas últimas décadas do século XX, surge uma alternativa às formas de concepção da criança e da infância que tinham a hegemonia nos estudos da sociologia clássica e que preocupavam-se com as questões relacionadas à família e à educação, esvaziando o protagonismo da criança sobre o seu próprio desenvolvimento e sobre sua constituição enquanto sujeito e cidadão. Até então, a criança ocupava o lugar social de filho ou aluno. Os novos estudos sociais das infâncias permitem tratar e entender a criança como agente, como ator social.
Por sua vez, a infância passa a ser entendida não como um momento de imaturidade biológica, mas como construção histórica e social. Tais críticas devem-se, em parte, ao pressuposto fundamental para os teóricos da sociologia da infância, que atenta para a infância não como um momento de imaturidade biológica, ou seja, a infância não caracterizada por ser uma etapa natural ou universal da existência humana, mas sim um componente presente ou não, estruturalmente nas sociedades. Discordam, portanto, de qualquer concepção universal e unitária da infância, posição que acreditam ser hegemônica nos estudos da psicologia do desenvolvimento, por exemplo. Referindo-se à nova sociologia da infância, Sarmento, um autor português que estuda as infâncias, afirma que essa disciplina busca constituir a infância como objeto sociológico, negando as perspectivas biologicistas que reduzem a infância a um estágio de desenvolvimento, independente das condições de vida da criança, e que desconsideram as representações construídas historicamente sobre e para as crianças, a sua revelia. O autor acrescenta que essa perspectiva vai além, ao propor entender a sociedade sob o ponto de vista das crianças, entendendo que, assim, é possível construir uma nova reflexividade sobre os modos de vida na contemporaneidade. A infância passa, assim, a uma caracterização pela positividade, inventividade, criação, e não pela incapacidade biológica ou pela ausência e invisibilidade social. Assim, percebe-se um deslocamento no campo de estudos das infâncias, provocado pela digressão de uma interpretação pautada na ação das instituições sobre as infâncias para a adoção de uma prática descolonizadora na perspectiva das infâncias que, de modo adverso, focaliza na ação da criança enquanto sujeito. O conceito de devir criança assume essa perspectiva, que se apoia na noção de multiplicidade e na compreensão da diferença como oposição à lógica de pensamento pautada na identidade e na permanência. A infância surge, assim, como possibilidade e não como representação da criança. Nesse sentido, voltando a Walter Corran, que afirma que além da infância escolarizada e educada dentro de uma normatização que nega a diferença, existe a infância como experiência, como acontecimento, como ruptura da história, como revolução, como resistência e como criação. É a infância que interrompe a história, que se encontra num devir minoritário, numa linha de fuga, num detalhe. A infância que resiste aos movimentos concêntricos, arborizados, totalizantes. A criança autista, o aluno nota 10, o menino violento. É a infância como intensidade, um situar-se intensivo no mundo, um sair sempre do seu lugar e se situar em outros lugares desconhecidos, inusitados, inesperados. Fecha a aspas da fala de Corran. E voltamos então. Esse protagonismo da criança é descrito no conceito de culturas infantis e culturas de pares, que Corsaro e Éder definiram como o conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e preocupações que as crianças produzem e compartilham na interação com os pares. E então que implica na compreensão da criança como sujeito capaz, produtora do novo, do que está além do mundo adulto. Sendo assim, considerar as culturas infantis como um elemento da heterogeneidade da sociedade permite questionar lógicas adultocêntricas e discursos hegemônicos sobre a criança. Dessa forma, a investigação na perspectiva dos novos estudos sociais das infâncias busca um olhar sobre as estratégias de subordinação que produzem o outro
a criança. Parte-se, então, da compreensão de uma infância situada, ou seja, construída num determinado território, num determinado tempo histórico, numa dada cultura, numa certa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, da compreensão de uma infância inserida numa cultura global e mercantil, conectada em redes, que transpõem limites e fronteiras geográficas. Dessa forma, como Lopes e Vasconcelos afirmam, há o atravessamento das dimensões do tempo e do espaço, no sentido da infância, e que essas dimensões, ao se agregarem com o grupo social, produzem diferentes arranjos culturais e diferentes traços simbólicos carregados por toda a vida. Sendo assim, essa ruptura epistemológica propõe um exercício de alteridade na pesquisa social, semelhante ao movimento de deslocamento dos novos estudos sociais das infâncias em direção às crianças e às suas infâncias. Luísa, por favor, a próxima. O próximo ponto, né, que eu vou abordar é a discussão mais teórica e metodológica dos estudos das infâncias, né? O campo dos novos estudos sociais das infâncias, dessa forma, propõe a possibilidade de conceituação da criança enquanto sujeito ativo e de infância enquanto categoria social geracional. O reconhecimento desses conceitos de criança e de infância na pesquisa com crianças implica voltar-se para a criança como o outro, o diferente, o estrangeiro. Para a adoção desse conceito de criança e infância, é preciso o sentimento de estranhamento, como escreve Jenks. E ele diz assim: podemos dizer que a criança nos é simultaneamente familiar e estranha, que ela habita o nosso mundo e, contudo, parece responder a um outro mundo, que ela vem de nós e, contudo, parece apresentar uma ordem do ser sistematicamente diferente. Fecha as aspas também para a fala de Jenks. Sendo assim, essa postura teórico-conceitual dos estudos das infâncias, ao propor o encontro com o grupo pesquisado pelo movimento de aproximação e distanciamento do pesquisador, promove um deslocamento cultural, realizado na busca de uma outra perspectiva. Para Stork e Jansen, para compreender a cultura de um grupo, o pesquisador deve refinar o olhar sobre o estranho, o novo, o inesperado, o imprevisível. Dessa forma, requer, ao mesmo tempo, um movimento de aproximação e distanciamento do pesquisador. Esse movimento, descrito pelos autores acima citados, é o mesmo analisado por Simões e Resnick, a partir dos conceitos bakhtinianos de dialogismo e alteridade, que auxiliam no reconhecimento do lugar da diferença nas interações entre adulto e criança e nas relações de poder que envolvem o contexto da pesquisa. Sendo assim, Simões e Resnick diz que a pesquisa, ao mesmo tempo que investiga as crianças, negocia com essas crianças os sentidos dessa ação de investigar. Portanto, trata-se de sujeitos que se afetam e se modificam nas relações que estabelecem. Considerando, pois, a perspectiva teórica dos estudos das infâncias, remontamos à década de 70, quando a pesquisadora brasileira Fúvia Rosenberg faz uma crítica à postura adultocêntrica de estudiosos das infâncias, especialmente no campo da psicologia. Essa autora propõe uma investigação das infâncias que tenha como foco as crianças, suas interações e suas culturas, superando a visão normativa que a sociedade emprega para tratar a infância. Nas décadas seguintes, vimos a construção do arcabouço teórico no campo interdisciplinar dos estudos sociais das infâncias, que afirma a criança como produtora de cultura e sujeito social,
e a infância como categoria social geracional, o que possibilita a pesquisa nessa abordagem compreender a sociedade, as instituições e as dinâmicas sociais. Nesse sentido, os estudos das infâncias revelam a diversidade e, com os olhares, ouvidos e sensibilidades dos pesquisadores, aproximam-se das multifacetadas infâncias. Por sua vez, Rita Marchi e Manuel Sarmento, alertam para a exclusão das crianças que se afastam dessa normatividade definida pelas classes e grupos sociais das infâncias, que vão além dessa normatividade, buscando as infâncias e as crianças que, em seus contextos particulares, produzem culturas, sentidos e significados para o mundo ao seu redor. Segundo com uma antropóloga brasileira, a partir da década de 60, a antropologia fez uma revisão de muitos dos seus conceitos, e entre esses do conceito de cultura. Nesse sentido, no lugar de tomarem a cultura como algo delimitado, buscam a lógica particular, o sistema simbólico que os atores acionam para que suas experiências façam sentido. Dessa forma, os indivíduos atuam na sociedade recriando-a. Não são apenas intérpretes de um papel, mas são capazes de criar seus próprios papéis. Essa revisão de conceitos, em especial do conceito de cultura, torna possível rever também o conceito de crianças, que, segundo essa autora, passam a ser entendidas como atores sociais, produtoras de cultura, o que então muda sua condição na sociedade. A etnografia, ao considerar essa posição teórica sobre o conceito de criança como agente, capaz de reinterpretar as realidades e produzir sentidos e significados, insere-se no debate metodológico desse campo teórico de investigação. Eu peço que passe para o próximo slide, onde eu vou, então, falar um pouco sobre a discussão metodológica. Essas reflexões epistemológicas e as revisões teóricas e conceituais provocam mudanças importantes, de forma que o que antes era denominado de objeto de pesquisa, sendo estudado como infantil, primitivo, selvagem, passa a ter o reconhecimento de sujeito de pesquisa, isto é, enquanto pessoa, que como tal tem agência. Sendo assim, o campo de estudos das infâncias é o lugar dentro da pesquisa social para pensar a diferença. E o pesquisador das infâncias é aquele que se interessa pelo outro e pela diferença. Em lugar de querer defender uma identidade, queremos ser atingidos pelo outro. Em vez de nos enraizarmos num território de certezas, buscamos o desenraizamento crônico que nos leva à busca pelo outro. Isso foi Uriarte que falou quando traz a discussão sobre a etnografia, mas que cabe muito bem nessa discussão metodológica dos estudos das infâncias. Portanto, faz-se necessária a reconfiguração das escolhas metodológicas para possibilitar a descoberta da importância do pesquisador conviver e ouvir quem eles pretendem entender. A metodologia da pesquisa com crianças passa a ser evidenciada enquanto um método que possibilita desmistificar o outro por meio da convivência e da escuta ativa do que o pesquisador pretende entender. A proposta de ruptura teórico-conceitual na investigação das infâncias também requer rupturas nas perspectivas metodológicas que focalizem a criança, não como objeto de estudo, mas como sujeito que interage com o pesquisador e pesquisadora para a construção dos sentidos e significados na pesquisa. No caso das pesquisas com crianças, o percurso trilhado deve ser a busca de ouvir as vozes e aprender com elas. E desta forma, é importante chamar a atenção para os argumentos de Rosa, Ferreira e Lima, que dizem o seguinte: a etnografia com crianças e os seus contributos para os estudos da infância têm vindo a oferecer pistas metodológicas úteis e verossímeis
para melhor aproximar a pesquisa dos sujeitos nela implicados. Este movimento requer o entendimento de que, ao tratarmos da etnografia, e da etnografia com crianças em particular, necessitamos afirmar uma compreensão inicial sobre quem são os sujeitos da pesquisa e quais são as dialogias implicadas nas posições por eles ocupadas, neste caso, adultos e crianças. Por sua vez, Corsaro considera que, semelhante ao uso da etnografia pelos antropólogos nos estudos das culturas exóticas, aí entre aspas, os investigadores das infâncias utilizam-se da etnografia para tornarem-se um nativo, inserindo-se nos grupos de crianças estudados. Essa natureza interativa da pesquisa etnográfica nos estudos das infâncias favorece a participação ativa do pesquisador no mundo social da criança e permite vê-la e ouvi-la. Nesse mesmo sentido, Christensen Prout propõe o princípio da simetria ética com os adultos, na pesquisa com crianças, que permite ouvir a voz das crianças que foram silenciadas pela cultura adultocêntrica e se aproximar do olhar da criança sobre o mundo adulto. Para esses pesquisadores, a perspectiva das crianças como atores sociais envolve novos dilemas éticos e novas responsabilidades que necessitam reconhecer valores e aspectos sociais e culturais do mundo infantil. Sendo assim, a ética nas pesquisas com crianças não deve se limitar aos termos de acesso e consentimento, mas em todo o processo da investigação, desde as definições teórico-metodológicas, passando pelas formas de linguagem e comunicação, até as responsabilidades com o retorno dos resultados das pesquisas e seus benefícios. O pesquisador participa da pesquisa com a criança num movimento de aproximação e de construção de conhecimentos, sem desconsiderar as relações de poder entre adulto e criança, mas compreendendo e respeitando a criança em sua posição social e cultural. É necessário o diálogo entre pesquisadores para que seja desenvolvido um conjunto de valores estratégicos que auxiliem na elaboração de táticas para a prática da pesquisa das infâncias. Miller e Souza, um trabalho publicado em 2023, e nos seus estudos etnográficos sobre a criança e a cidade, ressaltam a necessidade, na etnografia, de um fazer que envolva o ato de olhar, mas também de escutar, no sentido de que a pesquisa adquira o fluxo da dinâmica que rege o cotidiano das crianças. Para tanto, propõe a etnografia do movimento. Nas palavras de Miller e Souza, na verdade, é preciso colocar nossos métodos em movimento, tocando no fluxo de pessoas, coisas e ideias, uma vez que não estamos propondo a invenção de novos métodos, mas a compreensão de que nossas técnicas e instrumentos devem ser utilizados para também capturar fluxos e movimentos. Para essas autoras, o mover-se é observar, participar, olhar, ouvir, dialogar, e a ação do pesquisador é uma busca de conexão com as crianças e suas infâncias. Sendo assim, a construção de dados requer uma inventividade que possa entrelaçar crianças e pesquisadores numa relação de trocas de afetos e conhecimentos. Souza ainda acrescenta, no que diz respeito à etnografia com crianças pequenas, que é necessário que o pesquisador se disponha a traduzir os silêncios e interpretar as falas entrecortadas, palavras mal pronunciadas e interlocutores monossilábicos, numa tentativa de dizer o não dito. Fechando as aspas, né, da fala de Souza, por fim, Luísa, desculpa, eu ainda estou na parte da metodologia, no slide anterior. Obrigada. Então, por fim, trazemos a reflexão de Corsaro, que compara a etnografia a outros métodos de investigação.
O autor compreende que, por estar conectada com o presente, a etnografia permite captar sentimentos e percepções das crianças, que as entrevistas ou os questionários não possibilitam por tratarem de relatos e eventos do passado, né? As crianças estão no presente, muito mais que os adultos. E, de fato, suas interações e a produção de suas culturas acontecem no presente. Por essa razão, Cossaro afirma ser a etnografia uma estratégia mais apropriada, mais adequada às especificidades e particularidades do mundo infantil. Portanto, dentre os métodos possíveis para compreender a capacidade das crianças expressarem seu próprio olhar sobre o mundo, ressalta-se que a etnografia se destaca pela possibilidade de observação atenta e descolonizada, que permite conhecer e interpretar os sentidos intersubjetivos deste grupo geracional, mediados pelos atos, falas e silêncios, gestos e movimentos. E assim eu passo, então, para o momento aqui mais tentando uma conclusão e tentando fazer uma articulação de toda essa discussão epistemológica, teórica, conceitual e metodológica com as questões éticas, né, e a alteridade que isso significa para os estudos das infâncias. Então, como conclusão, buscamos uma articulação entre os diferentes aspectos da discussão apresentada, considerando a reflexão sobre a ética e a alteridade nos estudos das infâncias. A alteridade torna-se uma questão a ser refletida no debate sobre a ética apenas a partir do século XX. A centralidade desse debate localizava-se até então no sujeito e na sua subjetividade, portanto, na ética pensada no plano da razão e aplicada enquanto princípios em casos concretos da vida humana. Pensar a ética nessa perspectiva que nós propomos envolve o sujeito nele mesmo e a relação contratualista entre os sujeitos numa configuração que consiste na reciprocidade sem a gratuidade. A ética, pois, nessa visão moderna, é definida verticalmente e tem uma dimensão principialista, essencialista, determinada a priori pela razão. Por sua vez, a construção que nós queremos propor, né, de conhecimento proporcionada pela experiência etnográfica na pesquisa das infâncias, só é possível dentro de uma vivência de ética da alteridade, que envolve as relações de reconhecimento e diálogo com as diferenças. Levinas propõe a discussão sobre a ética na relação entre pelo menos duas pessoas, introduzindo a ideia de que a subjetividade sozinha não envolve a questão ética, sendo necessário a dimensão da intersubjetividade. Nessa forma de compreender a ética, nada pode ser atribuída previamente a esse outro. A ética surge na relação com o outro. Para esse autor, é o outro, que não é o mesmo, que possibilita uma ruptura com a totalidade globalizante do mesmo. E é na originalidade da experiência de cada encontro com o outro que se vivencia a ética. Pensando a pesquisa das infâncias, a criança é o outro, que está na relação com o adulto pesquisador. E o encontro entre eles é único e original. No entanto, não há como aprender a criança, compreendê-la, explicá-la, porque a criança escapa aos modelos totalizantes. E é por não ser passível de compreensão diante do adulto pesquisador que a criança é o outro. É essa característica do encontro com o outro que abre a possibilidade do infinito, segundo Levinas, ou seja, daquilo que está fora do sistema. O outro nos coloca nessa dimensão do infinito, onde não há a possibilidade de compreensão. O infinito torna possível a alteridade por não poder ser apreendido pela razão, impondo assim a necessidade da sensibilidade, que nos faz atribuir valores e pensar eticamente. Portanto, não é a razão, mas a sensibilidade que permite a reflexão sobre a ética.
O campo dos estudos sociais das infâncias vem buscando esse encontro que modifica pesquisadores e crianças mutuamente, num processo de desenvolvimento humano, que parte do respeito profundo e acolhimento do outro criança e da reflexão crítica sobre as relações entre adulto e criança, constituindo-se, então, uma vivência ética. Por fim, tomamos o conceito de responsabilidade de Levinas para afirmar a perspectiva etnográfica enquanto vivência ética. Para esse autor, a humanidade se dá a partir da ética, no sentido em que, frente ao outro, a humanidade, a resposta sensível é a condição da humanidade. A alteridade, assim, conduz à responsabilidade, não havendo outra resposta a ser dada diante do outro. A proposta de utilizar a etnografia nas pesquisas das infâncias apoia-se na abertura dessa possibilidade do encontro ético entre o adulto pesquisador com outra criança e exige do pesquisador uma resposta de profunda responsabilidade e de reconhecimento da infinitude desse encontro. Nesse debate sobre a etnografia e os estudos sociais das infâncias, propomos essa reflexão sobre a ética e a alteridade, reconhecendo que é o diferente, o incomum, o incompreensível, o oposto, o desigual, o inalcançável, que marca e define a pesquisa com criança. E aí eu agradeço a atenção de vocês. Muchas gracias. Muito obrigado, Patricia, por su presentación, por su reflexión. Yo fico feliz no solo de te encontrar recientemente, sino de te escutar. E aí fiquei estou muito agradecido. E eu queria fazer uma pergunta, na verdade, né? Nós aqui com Luisa, né, nestes primeiros meses, hemos reconocido a importância de fazer uma pesquisa com crianças e não apenas uma pesquisa sobre as crianças. Aí a gente tem desenvolvido una serie de entrevistas, de conferencias y algunos dispositivos para refletir no solo en cómo incluir a esas crianzas, sino en cómo trocar ese adultocentrismo, ¿no? Porque muchas veces nós continuamos incluyendo las crianças, né? Las trazemos, participan en nuestras pesquisas, mas continuamos enunciando os saberes adultocéntricamente y continuamos movilizando esa omnipresencia que tiene un pesquisador colonial que explica tudo, da razón, né? E aí fiquei muito feliz de escutar a você, porque também, assim mesmo, todo este pensamento que você traz, como este modo de vida de la contemporaneidad, esta manera de comprender, este devenir criança que você traz, eu acredito que não tem que ver solamente com essa pesquisa em términos particulares, mas também tem que ver em términos gerais. E aí eu queria perguntar como é que as pesquisas com crianças acabam com a pesquisa social, tal como la conocemos, né? Porque eu não sei se estou me explicando, mas aí eu fiquei muito feliz de escutar sua reflexión, porque acredito que ella no solamente está hablando sobre las pesquisas con crianzas, sino que está hablando sobre a epistemología, a metodología y a teoría que esta contemporaneidad precisa, ¿no? Porque justamente nos disloca, nos movimenta de ese lugar omnipresente, colonial, ¿no? Racional de vivir la pesquisa. Y ahí fiquei muito feliz, achei muito poderosa sua reflexión, muito feliz también de poder comprender a la infancia como un acontecimiento, más también, como você falou, con todo ese lugar disidente, disruptivo, ¿no? De creación, de resistencia, de líneas de fuga, de interrupción, que acredito que es una lectura muy interesante para nós y que a toda la gente que está nos escuchando ahora, que está acompañando su palestra, ¿no? Que también está en nuestra red, que está conociendo a você, acredito que también va a se entusiasmar con esa reflexión.
Então, voltando e para fechar, porque eu estou falando assim tudo misturado, eu queria perguntar isso, como é que estas pesquisas que você está desenvolvendo acaban con la pesquisa general, tal como la conocemos, ¿eh? Porque, no sé, fico pensando en eso, puede ser una pregunta, no para responder, solo para ter así esa pregunta de perto, pensando que as suas contribuciones tienen que ver con la pesquisa con crianza, mas también son contribuciones epistemológicas muy poderosas y muy interesantes para pensar, ¿no? Muy obrigado por su trabalho. Eu lhe agradeço pela pergunta, pelas considerações que você fez, Francisco. E, assim, eu venho pesquisando vários temas, sabe? E a pesquisa com crianças, eu desenvolvo pesquisas com crianças, mas também desenvolvo outras pesquisas com outros sujeitos também. Existe algo que vamos dizer, que baseia, né? Que fundamenta e que une essas perspectivas um pouco diferentes, né? Por exemplo, eu faço pesquisa também com professoras, muitas pesquisas com professoras da educação infantil, né? Que é a primeira etapa aqui no Brasil da educação básica, né? Crianças pequenas, até 5 anos. Então, eu faço muitas pesquisas com professoras, pesquisas também com familiares, né? Então, assim, eu desenvolvo pesquisas com crianças e também com outros sujeitos, né? Mas o que está por trás de todo o pensamento, de todo esse trabalho? Está por trás, primeiramente, a ideia de que a criança é capaz, né? A criança é capaz de pensar, de refletir, ela tem ideias sobre o mundo, né? Ela analisa, ela sabe, ela pensa, ela é capaz. Então, a primeira ideia que eu acho que a gente parte é essa ideia, né? E a outra ideia que a gente parte, em qualquer situação que a gente estiver, mesmo que a gente esteja fazendo uma pesquisa, digamos assim, macro, com dados estatísticos, né, com censo, algo assim, né? Mesmo em qualquer situação, a gente parte dessa ideia de que a criança é capaz, né, de que a criança, ela pode pensar, ela pode refletir, ela constrói, inclusive ela produz cultura. Então, quando a gente pensa isso, aí a gente começa a questionar, então, a diferença, né? A gente começa a se deparar com essa diferença. Isso é fundamental, né? Então, entender que não existe apenas a posição do adulto, que existem outras posições. E quando a gente entende que existem outras posições, aí a gente quebra uma série de outras coisas, né? A gente quebra uma série de normatividades, né, que regulam, né, o sistema como um todo. E aí então, desse pensamento, a gente começa a questionar algo maior, né? E a gente começa a questionar algo tão grande como o próprio sistema produtivo onde a gente vive, né? A sociedade de uma forma geral, né? As normas, as regras, né? A forma de enquadramentos, né? A organização dos tempos, dos espaços, né? Então, tudo isso é possível quando você olha para a criança e vê nessa criança um sujeito, né? Aí você começa a questionar várias coisas. Você começa a questionar, por exemplo, a organização de uma sala de aula de educação infantil, de uma creche, né? Você começa a questionar isso. Porque aí você começa a pensar quem está no centro, né, da organização do tempo e do espaço, né, nessa creche, nessa sala de aula, né? Então, quando você começa a questionar, quando você concebe que a criança é sujeito, então, possibilita você fazer esse pensamento, esse descolamento dessa normatividade, né? E as coisas não são mais normais, né? Não são naturais, né? A gente começa a pensar de uma outra forma, sobre outra perspectiva. E, então, mesmo não estando em alguma situação dentro de um projeto de pesquisa com crianças, né? Mas estando num projeto de pesquisa com dados macro, ou com professoras, ou com familiares, mas você tendo essa definição, né, esse conceito de infância e de criança, né, lhe possibilita fazer essa ruptura, né? Agora, a pesquisa com crianças, ela é muito especial, né? Ela é muito especial, porque é um encontro, né? E nesse encontro
a possibilidade de você também se modificar com essa pesquisa é maior, né? Porque ao você se deslocar, né, para essa outra perspectiva, que é a perspectiva da criança, né, você precisa começar a ver outras coisas além do que você vem vendo e escutando e falando e escrevendo, né? Então, isso faz você se modificar, se transformar, né? Então, a pesquisa enquanto transformação também do pesquisador, para mim, é uma coisa realmente que pode revolucionar, né? Que pode realmente trazer algo novo, né? Quando você também se modifica, né? Ao fazer a pesquisa. Adoré, obrigado, Patricia. Así, estoy arrepiado, ¿no? con esta idea también de la infancia como resistencia, ¿no? Del sistema productivo. Yo acredito que... A infância sempre resiste, sempre resiste. Muitas vezes, os adultos não compreendem enquanto resistência aquele comportamento, né? E às vezes, essa resistência é nomeada como uma patologia, uma psicopatologia, né? Mas a criança sempre resiste, né? Dentro da sua potencialidade, ela sempre está resistindo, né? Sempre está questionando, né? É sempre uma questão, é sempre um novo, é sempre uma nova possibilidade, né? Um novo movimento, é sempre em movimento. A criança está no presente, então por isso ela pode mudar, né? Ela não está presa ao passado, ela não está refém de um futuro. A criança está no presente, né? E isso é muito difícil para o adulto compreender, porque o adulto pouco está no nosso mundo, né, contemporâneo. O adulto está muito pouco tempo ficando presente, né? Fica no passado, no futuro, sempre, né? E a criança, a maior parte do seu tempo, ela está no presente. Então, isso realmente muda, né? Quando você está no presente, é a possibilidade de mudança. Com certeza. Então, muito obrigado, Patricia, por este tempo que você nos compartilhou sus saberes, por esta troca. Eu acredito que por esta bienvenida, ¿no? Porque aquí a gente está virtual y combinamos hacer este círculo, ¿no? Como un momento también para nós especial. Este es el primer círculo que nós estamos inaugurando. En la segunda que ven vamos a tener otro con el profesor Jean Gonçalves, de Curitiba do Sur, de Brasil, que ele também faz pesquisas com literatura de bebês. Eu já falei para ele de você, de suas pesquisas também, que estava orientando de teatro de bebês, mandei seus textos, e aí está todo mundo também feliz com sua presença, né? Muito honrado com sua fala também. E bueno, falar isso que estamos juntos, aí acredito que dá para pensar mais encontros. Sería muy bueno escuchar también en algún momento a los trabajos de campo, ¿no? Su equipo de trabajo también. Y bueno, acredito que vamos lá. Y yo así voy a guardar su fala también como un manifiesto también de reconocimiento también para su trabajo y para todas las personas que vienen desenvolviendo estas pesquisas con crianzas que sin duda están cuestionando no apenas ese campo disciplinar, sino también la epistemología como tal, ¿no? A normatividad de la sociedad. Así que súper feliz de cómo você espalhou también as nossas articulações. Así que de mi parte me despido, agradezco mucho su presencia y deixo a Luisa también para participar de esta conversa. Obrigado. Patricia, en español. Espero que me entiendas. Muchas gracias por el tiempo. Como siempre agradecemos con Fran que nos brinden un poco de su tiempo, que es como muy importante para nosotros. Y me sumo a todo lo que está planteando Fran, a todo lo que planteaste. Me parece hermosísimo ir cerrando el año con esta perspectiva y sobre todo te agradezco por movernos del lugar. ¿Sí? Por dislocarnos en toda tu conversación. Creo que me voy como muy motivada a seguir escuchándote y bienvenida al Observatorio Latinoamericano de Infancias. Esperamos seguir tejiendo cosas contigo y con todo tu grupo de trabajo.
Eu agradeço também a você, Luísa, a Francisco, muito. É um prazer muito grande a gente fazer parte dessa rede, né? Eu acho que a gente precisa realmente transitar e trocar, né? E conhecer formas diferentes de fazer pesquisa e, enfim, resultados, discutir resultados de pesquisa. E que bom, né? Que estamos aqui, né? Nesse final de ano e tendo essa possibilidade de falar um pouco o que a gente vem pensando e que a gente vem construindo. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Por acá hay un comentario, no lo quiero dejar pasar antes de irnos. Agradecen 2 personas, 3 personas están agradeciendo. Muchas gracias por escucharnos a todos, todas, todes y felices fiestas. Hasta luego.